Enfim, vamos falar sobre o suicídio. Muito pouco, só citar Durkheim e Cazorla e usar mais esse livro aqui, que está postado no AVA, Suicídio e os Desafios para a Psicologia. E eu vou explicar por quê. Então, quando a gente fala de suicídio, de que tempo a gente está falando, né? De que lugar que a gente está falando? A gente está falando desse tempo, né? Do que o suicídio tem a nos dizer nesse tempo. Nesse tempo em que mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. Trata-se de um problema social, né, de grande relevância e de um problema de saúde pública. Esse imenso aumento, esse aumento de índices mundiais, vem alertando os profissionais e estudiosos sobre a importância de enfrentar essa questão, de deixar de tratar o suicídio como tabu, né? Porque o suicídio é uma tragédia pessoal, familiar e social. A cada suicídio, de 5 a 10 pessoas sofrem graves consequências psicológicas, sociais, econômicas e emocionais advindas do ato da pessoa alguém da sua proximidade que cometeu o suicídio, né? Esse número alcança um nível muito maior se a gente considerar que não é só a família que é afetada, mas também os amigos próprios, os colegas de trabalho, os colegas de escola, dos grupos religiosos, os vizinhos. Então, muitos são os sobreviventes de um suicídio. Esse número aumenta muito. Homicídio e suicídio. O Cazorla faz suas contribuições sobre o tema, né, naquele livrinho O que é o Suicídio, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, e Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, uma introdução, que foi editado pela Blücher. Para ele, as ideias suicidas se articulam com fatores da sociedade, levando a um sofrimento insuportável, né? Vejamos que Durkheim já tinha também feito essa leitura social do fenômeno, né? Quando ele trata o suicídio como um fenômeno que teria causas sociais. Para o Cazorla, ele acontece em todos os estratos, né? Que ele diz que quando se trata de pessoas de estratos sociais mais pobres, os fracassos reais, cuja responsabilidade é da sociedade, como o desemprego, as dificuldades financeiras, a falta de perspectivas que levam à desesperança, e quando se trata de pessoas dos estratos mais ricos, aí ele diz, é muito provável que a competição desenfreada, a necessidade de status e poder, o estímulo ao consumismo faz com que passem a viver numa roda viva e querem cada vez mais, se martirizam quando se comparam às figuras tidas como vencedoras, né? Nessa nossa cultura de vencedores, né? Então, mas o fato é que a cada ano mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio e, além disso, um número muito maior de indivíduos atenta contra a própria vida. Então, ele foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, e tem sido, né, no mundo, né, desde o ano de 2015, e pesquisas evidenciam que 78% deles ocorreram em países de baixa média renda, mas esses dados são tão contraditórios, né, depende da leitura que é feita. Enfim, os dados da Organização Mundial de Saúde apontam o Brasil como o 8º país do mundo em suicídio, e em outros autores você vai ler que no Brasil a taxa não é tão alta.
Também se constatam taxas elevadas de suicídio em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, assim como entre pessoas privadas de liberdade. No caso dos indígenas, o Carlos Coloma, que também está nesse livro, fala que o suicídio acontece em altas taxas, isso a gente vê o tempo todo, né? Esse tipo de notícia, ainda mais aqui no nosso estado, que acontecem também em outros países, né? Entre os indígenas, no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Que o suicídio entre as populações indígenas é de 10 a 20 vezes maior do que na população em geral. E a Julia Kovacs, naquele livro Educação para a Morte, cita um trabalho da Sônia Grubitz, que é professora aqui no nosso estado, da UCDB, com os indígenas, porque os indígenas são considerados grupos de risco, porque sofrem pressão ambiental, né? Eles perdem as suas terras, perdem sua tradição, sua cultura, e que esse sentimento de desenraizamento com perdas referenciais e culturais gera muita insegurança. Mas, enfim, em números, né, sabe-se que a maioria ocorre na população jovem, predominantemente masculina, embora também ocorra suicídio a partir de 10 anos de idade. Então, na sociedade pós-moderna, os jovens têm que lidar com a impotência e o desamparo, além da obrigatoriedade de sentir prazer e ter sucesso num ambiente hostil e competitivo. Então, esse cenário preocupante motivou a Organização Mundial de Saúde a colocar o tema como prioridade na Agenda Global de Saúde Pública, incentivando os países a adotarem estratégias de prevenção com abordagem multissetorial de forma a quebrar estigmas e tabus que ainda persistem. O primeiro relatório sobre suicídio da OMS, Prevenção do Suicídio, um Imperativo Global, publicado em 2014, teve como objetivo conscientizar sobre a importância da atenção ao suicídio e às tentativas de suicídio para a saúde pública e de fazer da prevenção uma alta prioridade na Agência Global de Saúde Pública. O documento incentiva e apoia os países a desenvolverem ou reforçarem estratégias de prevenção e uma perspectiva multiprofissional e multissetorial. Então, vocês podem procurar as políticas públicas, consultem políticas públicas, inclusive em nosso estado, sobre prevenção ao suicídio. Então, aí a OMS traz uma longa lista de fatores de risco, né? Eles são né, são mais comuns em certas circunstâncias, devido a fatores culturais, genéticos, psicossociais e ambientais. Em geral, os fatores de risco incluem estatuto socioeconômico e nível de educação baixos, perda de emprego, estresse social, problemas com o funcionamento da família, relações sociais e sistemas de apoio, trauma, tal como abuso físico e sexual, perdas pessoais, aí perturbações mentais, mas aí a gente o Neto, né, o Nilson Berestein Neto vai contestar um pouco essas notícias, né, que a gente vê por aí quando coloca no indivíduo a causa do suicídio. Tá? Embora até o Nilson vai falar, ela, né, reconhece que é um fenômeno complexo e multideterminado, mas acaba jogando no indivíduo. No Mato Grosso do Sul também, só nesse ano, de janeiro a setembro, 80 adolescentes e jovens já tiraram a vida, né, de janeiro a setembro. Nos últimos 10 anos, homens se suicidaram 270 vezes mais do que as mulheres em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual
Estadual de Justiça e Segurança Pública, nos últimos 10 anos foram 1.695 mortes entre homens contra 485 mulheres. Até setembro de 2025, 212 pessoas cometeram suicídio, sendo 161 homens e 51 mulheres. Quanto à faixa etária, 80, né, como eu já disse, tinham entre 15 e 29. 80 jovens e adolescentes tiraram a vida até setembro desse ano. Aí já vamos entrando no livro que foi editado pelo Conselho Federal de Psicologia em 2013, né, o Suicídio e os Desafios para a Psicologia. E então são falas de alguns estudiosos, né, começando com a do Nilson Berestein Neto, que começa falando, olha, quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando de qualquer morte, né? É uma morte em específico, é uma determinada morte. E não estamos falando de um suicídio em qualquer momento histórico, mas em um momento histórico específico na sociedade capitalista. Essas duas questões têm implicações bastante sérias que fazem com que pensemos nesse fenômeno, tanto do ponto de vista de como o suicídio acontece e de seus determinantes, como do ponto de vista de como nós lidamos com ele. E ele vai dizer, em uma sociedade que não quer saber de morte, que busca escondê-la ou afastá-la a todo custo para impedir que ela aconteça, alguém que tente ou que consiga tirar voluntariamente a própria vida só poderia ser considerado, no jargão mais senso comum possível, um louco. Né? Então, assim, é louco quem tenta, né, com tanto recurso, quem contrapõe, né, esse poder que a medicina tem de preservar a vida com a tentativa de suicídio. E é por aí que costumam vir as justificativas do porquê as pessoas costumam tirar suas vidas, segundo o Neto. Em nossa sociedade, a morte é tratada como tabu. As pessoas não gostam de ouvir falar e não querem falar sobre a morte. Dentre isso, uma morte voluntária remete a um problema maior. Por quê? Porque ela está fazendo uma denúncia da nossa sociedade. Né? O Neto diz que toda morte é uma denúncia. Né? Todo suicídio é uma denúncia. Outra questão é que por não gostar e não querer saber da morte, busca-se a manutenção da vida a qualquer custo. A ciência vem se desenvolvendo no intuito de fazer a manutenção da vida. Então, os suicídios vêm na contramão da ciência. Então, costuma-se desqualificar os atos dos que tentam e dos que conseguem tirar a própria vida, estigmatizando esses sujeitos como alguém que não pode estar são no controle de sua própria conduta, e com isso acaba-se por amordaçar o indivíduo e impedir que tudo aquilo que sua morte poderia trazer à tona se manifeste. Né? O que ele está dizendo? Olha, quando a gente fala que as pessoas que se matam é porque tinham problemas mentais, a gente não está querendo ouvir o que elas tinham a dizer. Né? A gente está pondo a culpa delas. Né? A gente está tirando a responsabilidade da sociedade. Né? A gente está isentando a sociedade de sua responsabilidade de causar essas mortes. Né? Por que essas pessoas se encontram sem um lugar no mundo? Né? Se encontram em situação de tamanha dor? Né? Então ele diz, há que se pensar que toda e qualquer morte traz à tona algo sobre a sociedade em que ela acontece. Um suicídio sempre é uma denúncia de um modo de vida. Então ele diz, é interessante que se numa sociedade se percebe um determinado número de mortes, por exemplo, por doenças cardíacas, faz-se um esforço enorme para pesquisar por que as pessoas estão morrendo do coração. As mortes por suicídio não, essas se tenta apagar, né? Escamotear, esconder. Uma das formas de esconder é usar o biologicismo, por exemplo. Cerca de 90%, ele cita alguns exemplos, algumas falas de pessoas bem conhecidas, né? 90% dos casos e 40% das tentativas estão associadas a transtornos mentais, principalmente depressão e o uso de substâncias psicoativas.
essa justificativa. O problema é sempre da pessoa, né? Ou afirmações contraditórias, como em 97% dos casos, o suicídio é um marcador de sofrimento psíquico ou de transtorno psiquiátrico. Ele vai falar, olha, mas o sofrimento psíquico é uma coisa, o transtorno psiquiátrico é outra. Sofrimento psíquico é algo da vivência, da ordem da existência. Todos, em uma hora ou outra, em maior ou menor intensidade, desenvolvemos sofrimentos psíquicos, né? O que não é exatamente a mesma coisa que se referir a transtorno psiquiátrico. E a outra questão é o psicologismo, que é atribuir características individuais e psíquicas a fenômenos que são sociais e políticos, né? Por que é que as pessoas estão deprimindo em nossa sociedade? Né? A culpa é das pessoas? Né? E nem vamos falar das crenças religiosas que culpam também o sujeito, né? Que costumam dizer que as pessoas que se matam é porque não tem Deus no coração, né? Então, o Eduardo Gianetti, o economista Eduardo Gianetti, procurem nas redes sociais, tem essa fala dele muito interessante, ele falando das mortes por desespero, né? Ele tem falado, né, sobre um fenômeno demográfico nos Estados Unidos que foi descrito recentemente pelo Prêmio Nobel de Economia Angus Deaton, num trabalho chamado As Mortes por Desespero. Os Estados Unidos estão vivendo algo que não tinha precedente no mundo moderno, que é uma queda na expectativa de vida ao nascer, que precede a pandemia, continua na pandemia e persiste agora. O número médio de anos que um americano vive está caindo, e está caindo na população masculina adulta. Para um jovem do sexo masculino de 18 anos, a probabilidade de morrer antes dos 50 é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. E são as mortes por desespero, né? O que são as mortes por desespero? Ele fala, opioides, por exemplo, matam muito mais por ano nos Estados Unidos do que a violência brasileira. São mais ou menos 80 mil mortes por ano. Opioides, abuso de drogas, alcoolismo, suicídio e depressão. Então, está acontecendo na população masculina adulta, desesperada. Ele fala que vota no Trump, que desacreditou nas instituições, que desacreditou do sonho americano, não vê perspectiva, não vê horizonte e, no fundo, a frustração e o ressentimento é tão grande que esse pessoal quer pôr fogo no circo, diz ele. Ele fala, esse fenômeno não acontece na Europa. Está acontecendo nos Estados Unidos e não acontece na Europa, né? Uma das razões é econômica. A insegurança econômica nos Estados Unidos, país que não tem saúde pública, não tem previdência. Ele fala, um americano com a renda... E por causa da cultura americana, né? Um americano com a renda mediana está entre os 5% dos mais ricos do planeta. Ele está no topo da pirâmide de renda planetário, mas nos Estados Unidos ele é mediano. Então, ele está entre os 5% mais ricos do mundo, mas no seu país ele é um medíocre, um loser, né? Um perdedor. Então, ele fala, que sociedade é essa? Então, o Neto, né? De que tempo, de que lugar que a gente está falando, né? A gente está falando do suicídio na sociedade capitalista, que é fundado na exploração, marcada pela opressão, pela desigualdade, pela competitividade, pelo individualismo, né? E o Neto fala, onde que estão esses elementos na hora que se analisam as ideações e tentativas de suicídio, as ideações de suicídio e os suicídios consumados? Ninguém fala nisso, né? Por que razão o suicídio, que é compreendido como fenômeno de causas complexas e multideterminadas, sempre aponta para transtornos psiquiátricos? Diz Neto. Ele fala, quando nós, profissionais de saúde, fazemos isso na consolidação do capitalismo, estamos adaptando os indivíduos e incutindo neles ainda mais as ideias de que são os principais, os únicos, exclusivos responsáveis pelo seu sucesso e pelo seu fracasso.
Neto cita as passagens de um representante da coroa espanhola na colônia cubana que escreveu: a escravidão é uma condição necessária, indispensável para a existência social desta ilha, pelo menos por enquanto. Assim, é necessário investigar formas de parar ou reduzir o suicídio sem alterar a ordem da sociedade existente. Né? Não temos números, mas o que ele está dizendo? Eles se suicidam, eles não têm esperança, foi tirado tudo dessas pessoas, né? Elas se suicidam. Temos, como a gente precisa deles para produzir, vamos tentar impedir que eles se suicidem. Né? E o Neto fala, o que a gente faz de diferente nesse sentido? No livro também tem a fala, porque são falas, né? Da Soraya Carvalho Rigo, que define o suicídio como uma manifestação humana, uma forma de lidar com o sofrimento, uma saída para livrar-se da dor de existir. É uma carta na manga que o sujeito pode dispor quando a vida lhe parecer insuportável. Então, ele ainda figura como um estigma sem resposta diante da complexidade do fenômeno. Resta-nos a questão, diante de situações semelhantes, por que algumas pessoas se matam, outras não. E daí ela vai descrever a clínica do suicídio que ela faz. Então, ela fala que a clínica do suicídio é composta de muitos desafios, não só no que diz respeito ao paciente, mas como aos seus familiares e à equipe de saúde que o assiste, né, impregnados de tabus religiosos e morais. Então, é necessário enfrentar não apenas os obstáculos clínicos do paciente, como também lidar com o distanciamento do fenômeno e o despreparo emocional dos familiares e da equipe de saúde. Por que esse despreparo, gente? Porque não se fala nisso, porque não se investiga isso, não se aprofunda nisso. A clínica do suicídio é uma clínica do limite, da urgência, da dor psíquica extrema. Suas especificidades devem levar o psicólogo a uma reflexão não somente sobre sua prática, mas também sobre a técnica e a ética que orientam o seu exercício profissional. Né? É preciso romper com algumas... O nosso Código de Ética nos autoriza a quebrar sigilo em situações que a gente acha que o risco é menor. Né? Então, assim, ela orienta, olha, você tem que dar seu telefone, se acha que a pessoa está correndo risco, você tem que avisar a família. Né? O sigilo aí não é o mais importante é tentar salvar aquela vida, né? Fazer ela ressignificar a sua vida, fazer aquela pessoa ressignificar a sua vida. Entre os obstáculos que o psicólogo encontra na clínica do suicídio é que são sujeitos sem demanda, sem sintomas, sem desejo. Né? A pessoa está deprimida, não quer ir à busca do tratamento. Né? O sujeito que decide pela morte não procura tratamento, ele é conduzido, levado a buscar a ajuda de um profissional, se configurando como uma situação terapêutica às avessas. Isso é, do lado do paciente, onde deveria haver uma demanda, há uma oferta. E ali onde deveria haver o sintoma, tem-se o ato. Então, o maior desafio é fazer com que o sujeito fale no lugar de atuar e assim possa se implicar no seu ato e demandar um tratamento. O tratamento, ela diz, deverá possibilitar que o desejo de morrer dê lugar ao desejo de saber, de entender, permitindo o reaparecimento do sujeito. A partir daí, ele pode encontrar outras formas de expressar seu sofrimento que não o ato suicida, dando um novo sentido à vida, uma vida em que exista lugar para o sonho. Né? Quantos artistas que nos contam que assim, a arte é a única forma dele expressar a sua angústia. Né? O artista, em geral, fala isso, a arte é a expressão da angústia. Né? Então, diante de um sujeito que se decide pela morte, o que pode um psicólogo? Primeiramente, acolher a dor, o sofrimento, a queixa do paciente, por meio de uma escuta atenta e interessada, sem julgamentos e expectativas. É preciso dar atenção ao percurso desse sujeito, tanto na vida quanto no tratamento. Se ele falta a sessão, deve-se contatá-lo para saber o motivo da falta. Remarcar a sessão. Se algo importante acontecer na vida dele,
Se ele tinha que tomar uma decisão importante, ligar para saber como é que foi, ligar para saber os desdobramentos. O psicólogo deve estar atento, ser ativo, atuante. Neutralidade diante do que se escuta, ouvir sem críticas e sem julgamento, né? Estar interessado no que o paciente tem a dizer, na sua singularidade, na sua história. Ela fala, um rapaz que vinha, chegou muitas horas atrasados para a consulta e falou que ele estava sem dinheiro para o transporte. E ele contou que ele fazia música, né? Ele trabalhava com outra coisa, mas ele fazia música. E ela fala assim, então canta uma música sua para mim. E ele cantou, ele falou, a primeira vez que alguém me pede, né? Alguém se interessa por minha música. Ela falou, olha que interessante, né? Como é importante se interessar pelo que a pessoa diz. Então, é preciso ter motivação, uma dose de entusiasmo para ser paciente e suportar sem pressa as expectativas o tempo do paciente, né? É fundamental que o terapeuta disponibilize o número do seu telefone celular para que o paciente possa contatá-lo em momentos de desespero e urgência psíquica, mesmo que isso ocorra fora do horário comercial. Tem uma ex-aluna aí do curso que trabalha com isso em Dourados, com adolescentes. Ela fala, eles me ligam na hora que quiserem, né? Meia-noite, na hora que for. Eu atendo a família, ligo para a família, aviso, estou aberta o tempo todo para atendê-los, para ouvi-los. Os desafios. Outro desafio é o trabalho com a família e com a equipe, responsável por permitir interpretações simplistas do fenômeno e provocar reações de indignação, de punição ou mesmo de compaixão quanto ao paciente. É preciso paciência, informações e coragem no trabalho conjunto para fazer frente, desafiar e prevenir o suicídio. Na nossa experiência com o grupo de estudos que a gente teve sobre suicídio em Corumbá, que a gente fez algumas ações nas escolas, com as autoagressões, né, elas estavam sempre associadas a relatos de dor, né, de desejo de se livrar da dor. Então, normalmente o suicídio e a autoagressão é isso, é uma dor intensa, né? A pessoa nem quer morrer, a pessoa quer se livrar da dor. E na autoagressão também, a pessoa provoca aquela dor, porque aquela dor é uma dor que ela controla, para não pensar na outra, naquela que ela não controla, né? Então, são relatos de dores intensas, emocionais, e da questão afetiva bem marcante também, né? Eu acho que, acima de tudo, é importante saber que a gente não tem resposta para tudo, né? A ciência não sabe nos explicar, né? A gente precisa investigar, estudar, buscar compreender, aceitar. O nosso papel como psicólogo é a escuta, né? Desenvolver uma escuta atenta, interessada, respeitosa, e saber que a vida sempre surpreende, né? Às vezes você pensa que um caso não tem saída, que você nem tem como o que fazer, mas a pessoa encontra na própria oportunidade de falar novos sentidos, novos sentidos para a sua dor, novos significados, ressignifica a sua vida. Na clínica, a gente se depara com isso. Na minha história clínica, eu me deparei algumas vezes com isso, numa vez específica, com uma mãe que lutava muito com o filho. Eu me lembro que eu falava, meu Deus, ela não vai, né? Ela não vai conseguir, né? E eu conheci o menino tinha 19 anos, nunca tinha tido uma namorada, usava drogas e o tempo todo, né? Furtava as coisas da mãe, vendia, e depois ela conseguiu fazer uma desintoxicação, ele foi para Amor Exigente, então esses grupos também são muito interessantes, e eu tive o privilégio de ver esse menino assim, maravilhoso, dando palestra, foi me visitar no consultório. Então, assim, ele falando, meu Deus, eu achava que você, sabe, eu não via, eu mesma não via, eu fui muito feliz, mas nunca contei, claro, que eu não via esperança. Então,
Eu achava tão grave, tão sério, que eu falava, meu Deus, o que será dessa mãe? Né? E vi a vida surpreendendo. Então, a vida sempre surpreende. Leiam, para finalizar, leiam, informem-se, né? A gente precisa se informar sobre o tema, porque ele é muito importante. Não dá mais para trabalhar o suicídio como tabu.